Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem oferecimento da IMF. Olá, é um prazer estar aqui de volta com vocês para mais um Hemo em Família. Sou Cristine Battistini, presidente da International Myeloma Foundation na América Latina. E é um prazer hoje eu estar aqui para um bate-papo super gostoso com Tânia Tonetzer. Ela falou que na verdade ninguém fala assim o nome dela, Tânia Tonetzer, para quem não gosta de falar direito. Ela é fisioterapeuta, especializada na área de oncologia. Ela é também a fundadora de uma ONG chamada Oncomovimento. Tem um trabalho super bacana e vai contar um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que ela faz com os pacientes oncológicos. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, Cristiane. Obrigada muito pelo convite. É sempre um prazer aqui a gente estar falando sobre, no fundo, sobre saúde e sobre qualidade de vida, né? Que é o trabalho que a gente acaba fazendo no Oncomovimento e como fisioterapeuta. Acho que hoje a gente cada vez mais entende que a fisioterapia tem um papel fundamental, que a gente chama dessa vivência, né, da experiência do câncer. E eu acho que desde o momento da prevenção, né, a gente, como profissional, os profissionais de saúde, acho que cada vez mais entenderam a importância da prevenção. E a fisioterapia tem tido um papel forte nesse sentido, de trabalhar com hábitos de vida e trabalhar com a questão do movimento, da atividade física, do exercício físico, como prevenção do câncer. Então, assim, que desde o momento assim, de um pré-diagnóstico, né, se a gente não quiser ter um câncer, a gente tem que ter essa visão de que isso tem que estar presente no nosso dia, né, além de alimentação mais balanceada, enfim, isso é muito importante. E aí, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, né, como o mieloma múltiplo, como outras doenças hematológicas, né, a gente tem um papel que a gente chama mais, digamos, do ponto de vista um pouco mais geral, a gente pode falar de reabilitação em câncer, ou reabilitação oncológica. E o objetivo que a gente tem é dar qualidade de vida, restabelecer, né? Acho que reabilitar tem a ver com o latim de restabelecer e de preparar essa pessoa para que ela passe melhor nesses tratamentos, enfim, nessa jornada da doença. Né? A gente está presente, então, em todos os momentos, ajudando do ponto de vista funcional, do impacto, tanto da doença como do tratamento, a que essa pessoa esteja melhor e passe melhor por esses tratamentos. Né? É porque tem aquela ideia, né? A gente tem a ideia de que fisioterapia é só para quem está ruim. Então, eu estou com um problema, fiz uma cirurgia, ou eu estou com uma dor. E é muito mais do que isso, né? Sempre que tem uma limitação, né, de movimento, uma limitação funcional ou alguma algia, alguma dor, a gente lembra da fisioterapia. Mas a fisioterapia ela atua em vários sistemas, né, órgãos e sistemas da pessoa, né, ela enxerga aquele indivíduo e a sua capacidade, né, aquilo que ela já tem no seu dia a dia, ou que de alguma forma ela está perdendo ou que ela precisa manter essa performance física, a gente atua. Então do ponto de vista cardiorrespiratório, do ponto de vista de movimento, de força muscular, né, as pessoas que passam por que têm um diagnóstico de mieloma e que vão se tratar disso, que são tratamentos longos, né, são tratamentos crônicos, isso impacta muito. Né? Então é perda de força, perda de massa óssea, né? Perde rápido, né? Perde rápido, né? A gente tem aquilo que chama de sarcopenia, nessa perda muscular. Então a perda de capacidade física é importante. A gente tem às vezes algumas questões relacionadas a fraturas. Tudo isso leva a que esse indivíduo perca muito do ponto de vista funcional e de capacidades, né? Internações, tem tratamentos que podem ser mais ou menos agressivos, né? A gente tem às vezes a questão do transplante, né, autólogo, internações mais prolongadas. Então a gente precisa que essa pessoa, eu falo, né, dentro da doença a gente tem que estar saudável. Né? E mesmo quando a pessoa tem limitação, porque a gente sabe, por exemplo, no TMO a gente fala muito da reabilitação respiratória, né? Mas como é que é essa questão do paciente ter a limitação e mesmo assim ele poder fazer exercícios para manter a massa muscular dele ativa? Dá para fazer? Hoje a gente entende, todos os estudos, né, isso já tem mais de uma década, eu diria mais, né, assim, quase talvez 15, 20 anos, onde
paulatinamente foi se estudando e se percebendo que, ao contrário do que se imaginava, aquele paciente que tem menos mobilidade, que faz menos atividade, que é mais sedentário, ele fica pior no tratamento, né? Ele responde pior ao tratamento. Então, o que se percebeu é que o paciente ativo, o paciente que mantém essa performance muscular, óssea, respiratória, enfim, todos os aspectos, né, de mobilidade, ele vai melhor, né? Ele responde melhor ao tratamento. Assim, isso vai impactar durante toda a vida da pessoa, né? E, sobretudo, uma coisa que se estuda muito e se tem muito na questão do mieloma, que é a questão da fadiga, né? Então, a gente tem uma tríade aí, né? Você tem a questão de dor, que pode estar muito presente. A questão da fadiga também é muito importante, né? E essa questão da perda de massa muscular. Então, a gente trabalha no sentido de ajudar essa pessoa a ter uma melhor performance nesse sentido. E hoje, a fadiga, a gente entende que quanto mais o indivíduo se exercita, né, tanto a parte aeróbica como de exercícios de resistência, na medida certa, né, customizado para aquela pessoa, a fadiga diminui. Então, a inatividade, na verdade, é um feedback positivo, pior, ele piora a fadiga. Então, é um ciclo vicioso de fadiga, mais repouso, mais fadiga, mais descondicionamento. Ninguém pensa nisso. A gente sempre pensa, na verdade, a gente sempre pensa que precisa descansar. Eu estou cansado, eu preciso descansar. Então, quando eu estou cansado, eu preciso descansar, daí eu descanso mais, eu fico mais cansado, aí vai. Exato. Então, assim, as medicações são muito, geram muita fadiga, né? E o exercício, né, o condicionamento, toda essa reabilitação que a gente chama, na medida certa, personalizada para aquela pessoa, com a carga certa, tanto de todos os tipos de exercício, né? A gente precisa trabalhar com aeróbico, precisa trabalhar resistência e força, mas na medida certa, de acordo com aquilo que o paciente tem, o momento da doença, o impacto da doença, né? Como é que ele está, como não está, se ele está internado, se ele está em casa. E isso abrange, assim, um entendimento da pessoa que isso é importante, que pode ser seguro, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu não estou segura para isso, será que eu vou me machucar, será que eu vou me lesionar, será que eu tenho alguma coisa, alguma metástase, alguma coisa que isso pode prejudicar. Então, envolve, assim, uma segurança do paciente, do familiar e dos profissionais médicos, quer dizer, da equipe, tendo a segurança de que aquele profissional que está acompanhando o paciente tem a habilidade, tem a capacidade, tem a formação para isso, né? Entende da doença, entende dos tratamentos e consegue personalizar esse atendimento. Mas é uma coisa importante que você mencionou, que é ele conhecer a situação do paciente. Então, não é só chegar A gente teve um paciente uma vez que foi fazer aquela de pôr a coluna no lugar, como fala? Fazer alguma manobra de quiropraxia? Quiropraxia. Assim? Ele foi no quiroprata e saiu de lá com duas fraturas. Então, na lombar, grave. Mas ele esqueceu de falar que ele tinha mieloma. Nossa. Né? Então ele estava com dor lombar, tinha mieloma, estava em tratamento e foi no quiroprata. Então eu acho que mesmo quando é fisioterapia é importante, não é? Falar e que o fisioterapeuta tenha conhecimento de como está a tua doença. Fundamental, né? Isso tem que ter exame, uma demanda... exame também? Tem que olhar exame, não tem? Tudo, né? Na verdade tem que ter uma conversa, né? Um contato muito próximo com os profissionais que atendem, que acompanham esse paciente, né? A equipe médica, a equipe de enfermagem, e eu acho que tudo. E, sobretudo, eu acho que também uma grande conversa que é muito importante com o profissional, por exemplo, o nutricionista, né? Que também vai acompanhar isso de perto junto com o nosso trabalho. Mas, assim, a gente tem grandes desafios. Por exemplo, os fisioterapeutas especialistas em oncologia hoje são mais ou menos 100, em torno de 100 no Brasil todo. Só isso? Tem uma especialidade na área oncológica. Então, assim, é muito pouco, né? Então, só em São Paulo, nós somos 100 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo. Então, você imagina isso estendido para o Brasil, né? Então, existe uma carência muito grande de profissionais nessa área e, sobretudo, aqueles também com uma especialidade voltada para essa questão do exercício, né? Que já é mais específico ainda também. Então, a gente tem muitos desafios e hoje a gente sabe que isso é uma doença, assim, que está no ranking, né?
das primeiras causas aí no mundo, doenças não transmissíveis, doenças oncológicas. E que dica você daria para um paciente de mieloma que está assistindo a gente? Qual que é para ele? O que ele deve fazer? Como ele deve procurar ajuda? Eu acho que a primeira coisa é que essa conversa sobre, assim, gostaria de estar melhor, que eu preciso, assim, ouvir falar que é importante essa questão da atividade física, de me movimentar, de manter a minha saúde muscular, enfim, falar com a equipe, falar com o médico e buscar uma forma dele ter essa orientação, ter este encaminhamento, né? Não pegar e falar, vou dar uma olhadinha no YouTube, vou dar uma olhada, assim, é muito legal o Google, é muito legal a gente conhecer as informações que a internet fornece pra gente, mas nesse caso específico eu acho que a base é procurar os profissionais que o acompanham e aí buscar, eu quero, como é que, se ele não tem, né, buscar realmente esse encaminhamento, essa orientação dos profissionais da equipe de cuidados, né? E mesmo no SUS tem também, né? O SUS Sim, tem no SUS, tem bastante, né? E os hospitais, as referências, né? Então, tanto no sistema privado como de saúde, a gente atua, tá lá. Não somos muitos, mas os grandes centros de referência oncológicos, falando aqui de São Paulo, né? Todos têm. Todos têm esse olhar, inclusive, né? Dessa importância desse acompanhamento, né? Mas, a minha dica para você é, se você está lógico, numa cidade onde tem o fisioterapeuta oncológico, beleza. Se não tem, mesmo assim é um direito seu, né? Então, sim, procure, peça para ser atendido. A fisioterapia é importante, o exercício é importante. E é só a gente indo atrás e querendo que a gente vai conseguir aumentar aí o número de fisioterapeutas especializados nessa área tão importante, né? E, às vezes, o próprio conhecimento disso, né? Quer dizer, acaba gerando uma curiosidade, às vezes, de uma equipe que talvez não esteja muito familiarizada, dizer, mas, nossa, vamos dar uma olhada nisso, vamos se aprofundar um pouquinho mais o que a gente pode oferecer para o paciente, para ele ter qualidade de vida, né? Se manter ativo, porque eu acho que isso é possível. A gente fala, né, assim, é uma doença, uma patologia crônica, mas que a gente pode viver bem, sim, né? Com certeza. Eu acho que essa é a ideia. Obrigada para você que ficou com a gente, fiquem ligados, tem muito mais coisa por aí. Obrigada, Tânia, pela sua participação. Obrigada a todos. Até uma próxima. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da IMF.